escutando. Está tudo certinho. Foi? Foi. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos pintar esse modelinho de rosto. Como não tem como deixar uma live muito longa, então hoje nós vamos fazer a parte dos olhos, vou ensinar como riscar o rostinho e vou fazer a pintura dos olhos. E aí na semana que vem nós terminamos o restante do rosto, tá bom? Assim dá tempo de vocês fazerem um rostinho, seguir mais ou menos os padrões que eu disse, e na semana que vem vocês terminam de fazer a pintura comigo aqui na live, tá bom? A Marilena falou boa noite. Boa noite. Vou precisar que você aproxime aqui para mostrar o... Tem como ver mais? Tá bem? Posso falar? Não. Aqui mais assim, assim. Isso. Esse rostinho é um rostinho que tem orelha. Se você não tem um rostinho com orelha, você vai seguir a medida assim. Pega a fita métrica e mede do queixo até o topo da cabeça. Esse aqui tem 14 centímetros. A metade de 14 seria 7, que é aqui exatamente a altura da minha orelha. Essa daqui é a caneta fantasma, aquela que... acho que é marca... Não lembro qual é o nome da marca. Mas ela some com calor, tá? Então a metade aqui do rostinho vai ser o 7, que é exatamente a altura da minha orelhinha aqui. Vou medir de um lado até o outro. O meu tá dando 11 centímetros. Então a metade de 11 é 5,5. Aqui é exatamente o meio do meu rosto. Esse pontinho mais forte. Dá pra ver? Se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Aqui, 5,5. Desse ponto, eu coloco para essa medida de rosto, tá? Para essa medida de rosto, vai ficar 3 centímetros de distância um do outro. Então, aqui, o olhinho vai ficar desse ponto para baixo, ele não vai ficar para cima. Então, aqui eu vou colocar no pontinho que eu marquei. Tá travando aquele ali, não dá pra eu acompanhar daquele pra saber se estão visualizando bem. Coloca no... Sim. Então, eu vou marcar aqui, ó. Um e meio pra cá. Um e meio pra cá. Aqui vai ser onde vai ficar os olhos. Quem tiver dificuldade para não ficar um olho mais alto que o outro, pode usar a fitinha métrica assim, ó. Marcando exatamente onde esse olho vai chegar. Ele não pode subir mais do que esse ponto, tá? Para fazer esse tamanho de rosto, que tem, acho que é 14 por 11, né? 14 por 11, eu vou estar usando uma moedinha de 5 centavos.
Se for um rostinho maiorzinho, por exemplo, dá pra ver aí? Peraí. Essa boneca aqui. Essa boneca, ela tem uma moeda de 25 e outra de 10 aqui dentro. Essa daqui vai ser somente a de 5 centavos. O Júnior entrou e falou: oi, Val. Oi, Ju! Ó, a moedinha aqui eu vou encostar. Deixa eu ver se tá muito certo isso aqui. Como eu visualizei de lado, deixa eu ver se tá certinho. Pra não ficar A Lê também entrou e falou: oi. torto esse rostinho, tá? Cheguei. Oi, Lê. Tinha deixado tortinho aqui, porque eu não tava de ponta cabeça, eu não tava visualizando direito. Então vai ficar aqui. Aí aqui, deixa eu botar meu ferro, senão eu vou ficar com várias marcações. Daqui a pouco eu tô confusa, deixando vocês mais confusos ainda. Então, foi aqui. Aqui eu vou deixar a moedinha bem rente nesse pontinho e vou fazer o contorno da moeda. Aqui a mesma coisa. A Marilena está perguntando que tipo de tecido você usou. Esse daqui é um tricoline, 100% algodão. Pode estar usando também, para ter bonecas maiores, você pode usar o brim leve. Essa boneca aqui, ó, mostra a boneca grande. Essa boneca aqui eu usei brim leve, que é um tecido um pouco mais encorpado. Como é uma boneca grandona, então usei o brim leve. Mas para bonecas menores eu uso mesmo o tricoline, que é 100% algodão. A Sol está perguntando qual a medida do alto da cabeça até o ponto que você marcou para começar o olho. Vou falar as medidas aqui novamente, para não ficar com dúvida, tá? Então aqui, ó. Esse molde aqui, capaz que vocês até tenham ele, porque é a Lolita da Magali Jeremias. Só que, como eu nunca sigo nenhum modelo exatamente de boneca, então eu pego só o molde do corpo e modifico a boneca inteira. Então, essa daqui, ó, do topo da cabeça até embaixo tem 14 centímetros. Dá pra ver aqui? Dá. 14 centímetros. A orelhinha dela tá aqui no meio, exatamente no meio do rosto, que é 7 centímetros, tá? De um lado ao outro, temos 11 centímetros. Tendo 11 centímetros, eu marquei 5 centímetros e meio aqui, ó. Que é exatamente o meio desse rostinho. Tá? Para fazer a parte do nariz, eu venho aqui, ó. Passo a fitinha aqui. Normalmente eu faço tudo isso a olho, mas vocês usando a fita métrica desse jeito ajuda muito para vocês não errarem. Então aqui, ó, vocês veem aqui, ó, exatamente os 11 centímetros, como essa cabecinha dá uma afinadinha, então aqui ela fica um pouquinho menos. Então aqui seria o meinho do meu rosto. Tá vendo? Eu deixo uma bordinha do olho para baixo, dá para visualizar?
aqui vai ser o topinho do meu nariz, a parte mais alta dele. Aí aqui, ó, vou fazer uma curvinha. Gente, eu vou virar ao contrário, porque senão eu não vou conseguir fazer, ó. Tá até ficando torto já o rosto. Que eu não tenho prática de fazer de ponta cabeça. Esse olho aqui tinha ficado totalmente torto. Vou arrumar ele, que eu já mostrei mais ou menos como é que faz. E aí eu visualizando aqui pra não ficar tortinho esse rostinho, tá? O pessoal agradeceu e falou que entendeu. Ah, tá. Que bom. Se tiver alguma dúvida, se eu não estiver explicando alguma coisa direito, é só falar. Então, aqui, ó. Nossa, eu tô torta hoje. Agora ficou, opa, ficou certo, tá? Daqui eu faço uma voltinha aqui e outra voltinha aqui. E aqui embaixo vai ser onde vai ficar o nariz. Mas isso vai ser só na próxima aula que a gente vai fazer, o nariz e a boquinha. Então, vamos começar o rosto para não atrasar muito, tá? Começar os olhos. Esqueci de terminar os olhos. Pra parte dos olhos, eu venho. A Marilena tá perguntando se você tem a boneca deste rosto pronta. Não, vou fazer. Semana que vem eu tenho o modelo certinho, todo prontinho. Eu tenho só o rostinho pronto, aí o corpo ainda falta montar. O corpo tá todo já costurado, cheinho, mas ainda não deu tempo de montá-lo. Mas semana que vem vai estar pronto. Aqui eu faço uma meia lua, ó. Seria a pálpebra do olhinho. Dentro desse círculo que eu fiz da moedinha. Dando pra entender? Ó. Que seria essa partinha que vai ficar aqui atrás dos cílios. Certo. Esse aqui ficou um pouco mais, ó, larga. Tá dando pra escutar minha voz direitinho? Que a outra eu falei tão baixinho que eu disse que não dava pra escutar nada. Tudo certo aí? Tudo, o pessoal tá falando que tá muito linda essa boneca. Seu rostinho aí. Obrigada, pessoal. Olha, eu começo aqui nesse cantinho, onde eu iniciei a pálpebra, e vou fazer uma bolinha.
Vou fazer agora a mesma coisa com o outro olho. A Beatriz está perguntando se você tem curso de pintura de rosto de boneca. Tenho sim. Nós temos o curso de boneca, está incluso tanto fazer boneca quanto a pintura de rosto. Se quiser só se especializar na pintura de rosto, pode ser também. A Adri falou trabalho perfeito. Obrigada. Eu sou meio assim para receber A Lê está falando que sua voz está ótima, a Lê está falando. Ai, que bom. E a Lucy está falando que ouviu perfeito também. Ó. Desse modelinho dá para tirar tanto o rostinho de menina quanto de menino. Se vocês olharem, ó, ele tem uma carinha de menininho, sem os cílios. Nossa, deixa eu desapoiar. Tá difícil, mão tremendo. Aí? Vai. Daqui nós vamos já começar a pintura. Tinta de tecido branca. Pincel, esse meu é da Acrylex, número 2, língua de gato. Tá bom? Se não tiver dando para visualizar direito, você me avisa, tá? Pra eu mudar. Nunca coloque muita tinta no pincel. É melhor passar 2 camadas da tinta do que colocar muita tinta no pincel e ficar aquela camada grossa, que vai ficar um efeito feio, carregado no olho. É como se fosse a pintura que teve na segunda-feira do Fernando. Bem suave de tinta, nada de carregar. Assim tá melhor? Melhorou. Uma camadinha bem fininha. Alguma dúvida? Não? Não, por enquanto não. Quero ver a dona Marilene, hein? Fazendo boneca pra semana que vem acompanhar a aula. A Ivana está falando boa noite para todas. Boa noite, Ivana. Ó. Tá perguntando cadê a Marilena. Tá aí Deve quietinha. Daqui vou começar já a parte do meio do olho. Seria, confundo sempre a íris com uma pupila. Marilena, minhas amigas estão chegando. Ou não avisei a tinta. Vou usar o azul cerúleo. Tinta de tecido azul cerúleo. Pinta. Camada fininha.
Vai virar pra frente. Vai virar pra frente. Deixa eu fazer assim. Assim pra ver? Dá. Vamos só ampliar um pouco. Pronto. Fiz o contorno todo. Sempre usa a ponta do pincel para a borda onde você delimitar. Se você fizer o contrário, a chance de você borrar é bem maior. Então usa sempre a pontinha para fazer o contorninho, ó. Nossa, tá todo mundo quietinho, ninguém tá perguntando nada. Todo mundo concentrado aí? Deixa eu visualizar aqui. Depois que eu fiz isso, limpo o pincel no paninho, não precisa estar lavando. Vem com branco. Opa. Sem excesso, tá? Senão vai... Calma. E vou fazer, ó. Eu pego o pincel de lado e faço um vai e volta, ó. Uma canoinha. Não chega na bordinha, tá, pessoal? A Lê tá falando que tá vidrada. A Ivana falou que as amigas da Marilena são todas comportadas. Ah, entendi. Por isso que todo mundo quietinho. Eu me preparei pensando que iam fazer tanta pergunta. Tava até tremendo. Agora todo mundo quietinho, assim? O ateliê em Bonex tá perguntando qual se dá para fazer com algodão cru e quais os pincéis que você usa. Olha, dá pra fazer com algodão cru, mas o algodão cru, ele às vezes tem muito pelinho e às vezes incomoda um pouquinho, mas nada impede que faça. Ó, deixa eu tirar esse alfinete que tá aqui. Esse bonequinho aqui, ele é de algodão cru e eu fiz a pintura nele. Ó. Só tem que ser um algodão cru que não seja muito áspero, que tem aquelas bolinhas grossinhas. Dá. A Valdirene tá dando parabéns pela iniciativa. Não, obrigada. A Sol tá perguntando, você sempre faz a pintura com o rosto com enchimento? Sim. Por quê? Se você faz a pintura com ele vazio ainda, o que acontece? Quando você enche, ele pode o tecido andar. E aí você fica com o rosto, a pintura do rosto torto. Então, fazendo com o rostinho cheio, a chance de você errar é bem menor. Mas para você praticar, seria bom você pegar uma madeira, passar aquela cola permanente. Cola permanente. Ela tem uma aderência. Cola um tecidinho ali, pode ser até o algodão cru, porque é mais baratinho, né? E você pratica a pintura do rostinho ali.
A Marilene está perguntando, algodão cru lavado? Pode ser o algodão cru lavado ou o sem ser lavado, mas aí você lava ele antes, né? De usar para não ter problema dele encolher ou de entortar na hora que você der a primeira lavada na peça. Ó. Certinho, tá aí? Lavei o meu pincel, vou dar uma suavizada aqui. Esse ladinho aqui ficou mais branco um pouquinho que o outro. Se acontecer de você deixar um olho mais branco que o outro, perdeu a peça? Não. Você vem no azul, pega um pouquinho, por exemplo, aqui, ó. Pega um cantinho só do pincel, bate aqui e vai descendo no mesmo formato que você fez, ó. Tem duas perguntas. Quais os pincéis? Ah, os pincéis, que isso. são bons para pintura e qual que você está usando agora? Eu estou usando Língua de Gato número 2 da Acrylex. Também uso... Normalmente eu uso o número 2, todos Língua de Gato. Número 2, número 4, número 6 e número 8. Tem uma marca específica? Esse aqui é da Acrylex. Aí vai mais do seu gosto, né? Do bolso também, do porque gosto tem do uns bolso. pincéis que o preço é... A Maria pegou o boneco de algodão cru e está pedindo para você mostrar de novo. Adorei o nariz. Ó, o narizinho de lado. Levantei o cabelo. Estão falando que é muito lindo o seu gnomo. Ai, obrigada. Ó, então aqui a parte do olhinho tá já certinha. Como eu vou mexer com o preto, eu não preciso estar lavando o pincel. Posso continuar com o mesmo pincel, tá? Nessa hora, gente, mínimo possível de tinta. Se eu falei que é pouca tinta no branco e no azul, no preto, você economiza o máximo, porque se você colocar muita tinta, vai virar uma borroqueira só. Você tem aula desse boneco? Estão perguntando aqui. Como Amei assim? esse gnomo. Ah, o gnomo! Olha, não tem. Esse gnomo eu fiz há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu nem sei se eu guardei o molde que eu fiz dele. Vou procurar para ver se eu ainda tenho o molde. Tá vendo? Bem pouquinho. Aquele jeito que eu falei. Dê preferência para passar 2 vezes, se não ficou um preto perfeitinho, do que passar e ficar excesso de tinta. Por que também que eu gosto de pintar o rostinho cheinho? Eu consigo mexer nele com mais facilidade. E também não prendo a cabeça no corpo antes de pintar, porque é mais fácil de manusear também, para não ter que ficar virando um corpo inteirinho aqui de um lado para o outro. A Fran tá falando que se tiver a aula, pode chamar ela. Obrigada. Do gnomo? Isso. Tá bom. Pode.
pode ficar tranquila que eu marco. Qual é a mesma cor que você está usando, azul? Azul cerúleo. Marca. Acrylex. Ó. Pintei a íris, né? É. A pupila. Eu sempre confundo os dois. Pupila é íris. De dentro é O íris. pretinho. É íris. É pupila. Pintei. Aqui em cima, eu vou agora fazer um esfumaçado. Eu limpei o pincel, tá? Ele tá só com uma sujeirinha do preto. E eu vou passar aqui na parte do olhinho até aqui o final. Só que aqui nessa parte, ó, é só um esfumaçadinho mesmo. Dá pra ver? Aqui no cantinho branco. Peraí que eu vou dar um zoom aqui. Já tá no zoom já. Dá. Tá? Agora eu vou fazer esse esfumaçado no outro olhinho. Olha a diferença que dá esse esfumaçado. Que seria a sombra. Na parte superior, né? Isso. Seria a sombrinha da pálpebra em cima do olho. Se não estiver focando direitinho, você me avisa, tá? Às vezes eu me empolgo e fio pra mim. Ó. Essa menina. Agora eu já posso lavar o pincel. Essa menina, como tem a pele Esse bem vídeo vai clarinha, ficar gravado em algum lugar para assistir depois. Nós vamos tentar gravar ele e colocar no Face, né? Porque acho que fica longo demais. Vai ficar 24 horas no Story, né? ó, venho com jatobá, como ela tem a pele bem clara. Essa daqui eu já usei o tom de marrom para fazer o sombreado. Essa é clarinha, ela tem que ser o jatobá para não ficar um efeito muito carregado, tá? As amigas da Marilena tá em peso aqui, hein? Vou falar pra Marilena fazer uma live também, né? Vou incentivar ela. Você quer deixar ela apavorada, né? Deixa eu até aqui para visualizar. Tiro, ó, batendo os dois lados do pincel. Depois vem no pano e limpa mesmo. Tá, ó. Tá saindo só uma sujeirinha. É essa sujeirinha só que eu vou precisar. Se ficar mais do que isso, vai ficar pesado esse olhar. Então, venho aqui e faço um movimento de vai e volta. Não vou até o final, é só aqui, no início. Apoia a Marilena na live, vamos apoiar, hein? Tá aberto o canal pra quando a Marilena quiser fazer a live, é só marcar, né? Exatamente, quero ver, hein, dona Marilena? Quarta-feira que vem a gente tem live, se ela quiser aparecer aqui, apesar que ela não pode, né? Ah, não pode, estamos em quarentena. Deixa eu passar a quarentena. Tá vendo? Sombreei. Agora eu vou pegar o marrom
bem pouquinho e vou fazer só o comecinho desse risquinho aqui. Só isso. Agora nós vamos para a parte dos cílios, que é a parte que todo mundo foge, que todo mundo sofre. O segredo dos cílios é exatamente... Se bem que eu não sombreei a parte de baixo, né? Deixa eu já sombrear a parte de baixo. A parte dos cílios é deixar a tinta diluída. Se você deixa a tinta muito grossa... O que foi? A Marilena, isso mesmo, as minhas amigas do coração têm que estar aqui, na estreia da professora Valquíria, não Balquíria. Acho que ela bateu o dedo errado lá. A aula está muito boa. Obrigada! Então depois da quarentena já sabe, né? O Valdete mandou um joinha para você. Obrigada, Val! Lembrando que o Valdete na sexta-feira tem live. Exatamente. Às 8 horas. Sexta-feira... Valdete é professor de desenho. É a vez do Val. Fiz o sombreado com jatobá na parte de cima. Vou fazer o mesmo sombreado contornando aqui a parte de baixo. E na segunda-feira que vem, às 8 horas, é o Fernando novamente em aula de pintura em tela. Olha a diferença de um olho para o outro com sombreado. Por enquanto esse... Você tinha saído? Não, eu bati o dedo aqui errado. Então, ó, sombreado aqui tá com sombreado, esse aqui ainda não. Vou sombrear o outro lado. A Artes da Déia mandou um coração. E ela também tá fugindo da live, né? Tá fugindo da live. Todo mundo ensinando um pouquinho que sabe. Aqui fez um risquinho a mais nesse cantinho, tá vendo? Mas não tem problema, isso daí a gente resolve dando uma clareadinha com o branco ou até mesmo com uma tinta bem próxima da cor da pele. No mesmo estilo, fazendo o esfumaçado e ele resolve, ó lá. Tá vendo? Não precisa se desesperar com a pintura do rosto. Tem gente que morre de medo de fazer uma pintura no rosto. A Roseli tá falando, quem me dera pintar assim, show, mas é prática, né? Tem que praticar. Vocês acham que o meu primeiro rostinho ficou certinho? Aqui também faz muitos anos que eu faço o biscuit também, né? Então eu já praticava bastante na pintura do biscuit. Estão perguntando se você tem um canal no YouTube. Não tenho. Tenho muita vergonha. Só tô fazendo porque a gente tá em quarentena mesmo. Vamos continuando. Na parte daqui, nós vamos para o pincel zero. O pincel zero tem 3 tamanhos de cerda. Eu gosto da cerda média. Tem a curtinha, a média e a longa. Essa aqui é a média. Seria, acho que a 00, é isso, Lê? É. Essa é a 00. Para a parte dos cílios, eu vou usar o
Não vou usar o preto, porque ela tem a pele muito clara. Eu vou usar o rústico. Estão falando que você ensina muito bem, deveria investir no YouTube. Ah, obrigada. Então pensa nisso, no YouTube. No YouTube? Quem tá falando isso? A Roseli. Ai, não sabe quanto que eu Ateliê. sofro. Hoje quase nem dormi essa noite, só de pensar que eu tinha que fazer Ateliê essa em Bonex. live. Gente, é assim, eu fico angustiada o dia inteiro. Até meu marido falou, você tá tão feliz hoje? Eu falei, você esqueceu que quando eu tô nervosa eu dou risada? Eu começo a rir que não paro. Gostaram do gnomo, estão falando pra você ensinar o boneco. Esse gnomo fica bonitinho. Aproveita e fala do seu projeto que você quer fazer, da bonequinha da... Como que é o nome? Vou fazer a xepa. Vou fazer a xepa. Vocês conhecem quem é a xepa? Alguém conhece a xepa? Ninguém? Ninguém respondeu. Gente, a xepa é a bonequinha da Lilo, do Lilo e Stitch. Faz uma live do gnomo. A live do gnomo, né? Olha. Diluir, tá vendo? Ó a textura que fica. Porque você tem uma voz meiga. Obrigada. Tá vendo a textura que ela fica? E eu tiro o excesso no canto. Não pode ficar com muita O pessoal tá tinta. falando que não conhece a xepa, porque acho que deve estar com atraso de voz, né? Sim. Já falou que eu ouvi falar, né? É a bonequinha da Lilo Stitch. Ó, bem suave. Aí o pessoal fala, sei, sim. Amo a Lilo. E o Stick. Aquela bonequinha dela tem uma história bonita, né? Como ela não tem os pais, ela mesma fez aquela bonequinha para ela, se eu não me engano. E ela já não tem amigos, e aí ela criou um amor muito grande pela boneca que ela mesma fez. Deu para visualizar aqui? Não. Deu. Deu? Não. Aí aqui, a Marilena tá falando, tem que ser minha nora. Olha. Aí já estão falando, Marilena, vou pegar essa nora para mim. Olha, o segredo de fazer... Eu vou pegar um paninho ali. Para fazer o traço do... Guardei esse retalhinho ali para se precisasse. O segredo dos cílios é o quê? Visualize aqui o olhinho. A Marta tá falando, Ale e Val, vocês são fantásticos, mais lives. Vai ter mais lives. Sexta-feira tem a live do Val. De desenho. Olha, dá pra visualizar? Ela tá falando que você tem mãos caneta, de fada. Ai, obrigada. Marta. É a Marta? É. Martinha, você é linda, Martinha. Ó, visualizando aqui. Aqui seria esse olhinho que a gente tá fazendo hoje. A Ivana tá falando, eu tenho muito carinho pelas bonecas que faço. Tem tem que ter umas amor, que né? foi o coração quando eu vendo. Também. Adoramos. A gente quer que venda, mas quando vende vai com uma dó. Aqui seria o olhinho. Para fazer os cílios, eu vejo muitas pessoas fazerem o quê? Tá aqui a voltinha da pálpebra. Fazer isso. Não pode. A não ser que seja o Bob Esponja.
Os cílios você visualiza como se você fosse fazer um círculo, só que você parou antes de completar esse círculo. Tá vendo? Como se eu fosse fazer o círculo, mas eu não completo ele, eu faço até uma parte só. Quando chegou aqui no meio, ó, que seria aqui, o topo do olho, eu começo a deixar ele ao contrário. Deu para entender? Deu? Não? Explico de novo. Aqui tem um atraso na voz, né? Estão falando para vocês depois ensinar o rostinho da boneca negra. Ah, sim. Podemos ensinar sim. Vai continuar? Vamos ver quanto tempo vai demorar essa quarentena. Deus do céu. Aqui, depois que você fez os cílios maiores, o efeito bonito que dá é você colocar alguns menores no meio, preenchendo espaço. Isso dá um efeito suave no olhar. A Lucy tá perguntando se você vai mostrar como faz o narizinho. Na semana que vem, Lucy. Vai ter que esperar até a semana que vem. Você aguenta? Ó, voltamos aqui para os cílios. Então, fiz a parte aqui que eu puxo. Mão bem leve. Essa menininha tem um olhar mais infantil. Então, os cílios dela não é tão longo. Então, vamos parar aqui, mais ou menos. Vendo? No meio eu coloco uns cílios menores, fazendo o efeito de cílios natural. Ninguém tá perguntando nada. Agora eu faço os cílios, que maravilha, ensina muito. Tá bom, espero. Tá muito bom, o Fernando falou. Obrigada, Fê. Olha, aqui na parte de baixo tem que ser bem pouquinha a tinta. Então, nós fizemos o esfumaçado e aqui vai fazer só um contorno bem suave, bem leve, entre o branco e o esfumaçado que fizemos. Não vou fazer até aqui em cima, eu faço somente até aqui, que seria mais ou menos até onde vai os cílios da parte de baixo do olho. A parte de baixo, os cílios é bem pequenininho, então é só uma sujeirinha. Qual é a cor desse tecido? Esse aqui, se eu não me engano, eu comprei no Fernando Maluí. Acho que foi o número 2, eu acho que é o número 2, é o mais clarinho que tem, não tem mais claro que esse.
vendo? Ó, o segredo dos cílios de baixo é ir pro ladinho, ó. Não pode ficar reto para baixo, senão fica parecendo Emília. Dá para visualizar aí. Virando assim, né? Tá dando. Gente, tem que praticar a mão bem leve. E eu sempre deixo o dedinho apoiando. Então, a mão fica com apoio. Para não ficar dobrando as cerdas. Se vocês olharem, ó, a cerda não dobra. É a pontinha da cerda bem fininha, ó. Se dobrar a cerda, engrossa o risco. Aí fica um efeito grosseiro e acaba com o seu rostinho. Quem fala assim, não tem jeito, não consigo fazer os cílios. Tudo bem, então compra a caneta Micron a 005 e faz com ela. Mas não antes de praticar. Só praticando vocês vão conseguir. E até mesmo com a caneta, se você não fizer o traço certinho, A Roseli está perguntando para você bom. como você faz para o pincel parecer uma caneta e não um pincel mesmo. Então, eu apoio o dedo, tá vendo aqui, ó, meu dedo fica apoiado, então a minha mão fica bem leve aqui em cima, ó. E aí eu uso só a pontinha do pincel. Se minha tinta tá já deu uma ressecada, deixa eu umedecer um pouquinho mais. É tudo prática. Isso que esse aqui eu ainda posso encostar. Quando era o biscuit, normalmente a massa estava mole e você não podia nem encostar. Então, acho que o biscuit me ajudou muito nessa parte, porque eu não podia nem encostar na massa, porque senão entortava a peça. Olha lá. Já tá dando uma carinha de menininha. Cílios, a mesma coisa. Dá aquela diluída na tinta para não ficar grossa. Tira o excesso. E visualiza que tá fazendo um círculo. Fiz os cílios maiores, agora vem no meio fazendo os menores. Sempre que for fazer os cílios, nunca começa assim, ó, coloca aqui e puxa. Você vem aqui nessa parte da pálpebra, você dá uma puxadinha nela e sai. Dá uma puxadinha e sai. Se você fizer, colocar aqui e puxar direto, fica um acabamento feio. Ele tem que ter esse comecinho grossinho aqui, como se fosse os cílios mesmo preso na pálpebra. Pra não ficar parecendo cílios postiço. A Ivana tá perguntando que você dilui com o quê? Com água. Água mesmo. A Marta tá falando, por falar em biscuit, a Codalina te mandou um beijo. Ah, imagino. Ela deve estar com saudade, né? Ela ficou tanto tempo aqui esperando para eu te entregar. A irmã dela tá lá no meu quarto.
Ficou um diferente do outro. Então, aqui eu vou puxar um pouquinho mais de cílios, porque eu puxei mais cílios lá no outro lado para não dar diferença, tá? Essa hora a vista já começa a falar, tô cansada. Sobrancelha. Sobrancelha pode fazer de vários estilos. Lembrando que é a sobrancelha que vai dizer se sua menina tá mais triste, feliz, se ela tá meio sonolenta. A sobrancelha ela diz muito na fisionomia. Então eu deixo normalmente, começo nesse cantinho do olho aqui. E dou uma leve descidinha até o final aqui. Não precisa mais que isso de sobrancelha. Se fizer uma sobrancelha muito longa, ela fica parecendo que tá brava, carrancuda. Então, começa aqui, visualizando de começar os dois no mesmo ponto. Essa ficou um pouquinho mais alta. Agora fica certinho. Fiz o risquinho. Depois de fazer esse risquinho, eu vou pegar o... Como ela é clarinha, vou usar o jatobá. Estão falando que você parece fazer tão fácil. Ah, mas Parecer é fácil, fácil. É bem facinho. Limpei o pincel e vou esfumaçar, ó. Nada de excesso de tinta. Eu limpei mesmo, ó. Viu? Só uma sujeirinha. O pessoal está perguntando aqui que não dá para ver o risco da sobrancelha. Que caneta é que você está usando? É aquela caneta fantasma, né? Caneta fantasma. Achei o nome. Friction Ball. É da Piloto. Dá pra ver? Deu? Deu? Dela tem azul, roxa, rosa. Eu gostei do rosa porque não interfere muito na hora de riscar. Tem laranja, tem uma variedade grande de cores. Você encontra com facilidade na Calunga. Dá pra visualizar agora? Tá acabando o seu tempo, tem 20 segundos. Ah, meu Deus! Tô perdida. Vai ter que zerar. 10, 9. Fala aí.